Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação natural em gravações externas. Bom, gente, eu estou fazendo uma gravação aqui e a gente percebe que o sol está bem aqui em cima de mim. Só que do outro lado do meu rosto acaba acontecendo o quê? Uma sombra, que às vezes a câmera consegue fazer com que ela fique ainda mais pesada, vamos dizer assim. Para amenizar essa situação, a gente tem que fazer um outro ponto de luz vindo do outro lado, desse lado aqui, nesse caso. Como é que a gente faz isso? Com um rebatedor. As emissoras de TV, por exemplo, usam rebatedores profissionais. São rebatedores que têm dois lados, um lado é prateado, o outro lado é dourado, e ele pode ser dobrado e colocado dentro de um case e fica do tamanho de um prato, mais ou menos. Esses são os rebatedores profissionais, mas em casa você também pode fazer o seu rebatedor. Sabe como? Usando, olha só, uma placa de isopor como essa aqui. É assim que a gente faz para rebater a luz do sol e clarear o rosto quando ele fica sombreado, do jeito que está aqui agora, tá vendo? A diferença? Se a gente tirar o rebatedor, a sombra fica mais forte. E agora, se a gente coloca o rebatedor, a sombra dá uma amenizada. Então essa é uma técnica que faz com que você possa fazer gravações no sol, amenizando as sombras, com um rebatedor feito em casa. São duas placas de 1 metro de comprimento por 60 centímetros de largura. São duas placas coladas, uma na outra, por fita adesiva, para ela ficar um pouquinho mais resistente, mais forte, para ela não quebrar se por acaso ventar. E aí você pode fazer o rebatimento da luz, tá vendo? Olha o jeito que fica. Você usa a mesma luz do sol para fazer a iluminação do rosto da pessoa, no caso das sombras. É bem fácil fazer, bem baratinho, esse tipo de rebatedor, que é bem prático inclusive. Uma outra dica de iluminação é em relação à gravação do primeiro plano e segundo plano, ou seja, a gravação do repórter ou apresentador no primeiro plano e o segundo plano é o cenário. É bom que os dois fiquem ou só no sol ou só na sombra. Nesse caso, por exemplo, eu estou no sol, o cenário ficou na sombra. Então o cenário está um pouco mais escuro em relação à iluminação que está vindo aqui no meu rosto do sol. O ideal seria que eu gravasse na sombra também. Olha só como é que ficou a imagem, tudo na sombra. Eu estou numa sombra desse prédio e a parede também ficou na sombra. Então, a iluminação desse quadro ficou mais homogênea. Mesmo estando só na sombra, você pode melhorar ainda mais a iluminação do primeiro plano com o rebatedor. Nesse caso vocês não estão vendo, mas o rebatedor está aqui no sol e agora ele faz com que a luz do sol reflita no meu rosto. Tá vendo que ficou um pouquinho melhor? Tem essa técnica que você pode associar com essa gravação na sombra. Bom, gente, agora aqui tem um exemplo de como a gente faz a gravação tudo no sol, ou seja, o primeiro plano, que é o repórter, fica no sol e o segundo plano, que é o cenário, também está sendo iluminado pelo sol. Tá vendo como é que fica? Ou você grava tudo na sombra ou grava tudo no sol. Gravando no sol tem o problema das sombras, mas como eu já disse, tem o rebatedor, que pode amenizar um pouquinho essa imperfeição que fica no rosto do apresentador. Uma outra técnica também é em relação a ficar olhando para a câmera com um sol no rosto, na frente assim. A gente fica um pouco com o olho fechado, porque a gente não consegue ficar muito tempo com o olho aberto no sol. Mas tem uma técnica que pode melhorar essa situação. Você fecha os olhos e fica olhando com os olhos fechados na direção do sol. Você tem que ficar mais ou menos 1 minuto assim, do jeito que eu tô, e você vai acostumar a sua íris com a grande iluminação do sol. A sua íris ela vai começar a ficar relaxada. Quando você abrir, você vai perceber a diferença. Você não vai franzir muito os olhos, né? Porque o seu olho já está mais acostumado com a grande iluminação. Faça esse teste para você ver. Vai ser bem bacana na hora de gravar. Uma outra técnica de cinema que também é bastante usada no telejornalismo, assim como o rebatedor, é o butterfly. O butterfly também é um equipamento parecido com o rebatedor, mas ele é um difusor de iluminação. Ele faz com que a iluminação não fique direta no rosto da pessoa e faça com que ela fique mais difusa. Nesse caso, a iluminação do sol está direto no meu rosto. Mas agora eu vou usar essa técnica de butterfly usando um toldo que tem aqui, esbranquiçado, que
porque ele deixa passar um pouco da iluminação do sol, mas não diretamente. Sentiram a diferença? O semblante da pessoa fica mais agradável, porque não precisa ficar forçando o olho por causa da iluminação forte. Em casa você também pode fazer essa técnica de butterfly com as coisas que você tem. Por exemplo, um lençol. Se o lençol ficou muito fino, você pode dobrar uma, duas vezes, até adaptar do jeito que você precisa para a iluminação que você tem. Você pode usar papel vegetal e papel manteiga, que tem na cozinha também. Todos esses materiais vão fazer com que a luz não fique diretamente no rosto da pessoa e possa fazer uma difusão melhor da iluminação. Eu espero que eu tenha ajudado você com essas dicas de iluminação natural para fazer as suas gravações externas. Se você ainda tem alguma dúvida, faça a sua pergunta nos comentários desse vídeo. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!